Hernandes Dias Lopes, As Teses de Satanás. Descubra como a história de Jó pode ajudar a enfrentar os desafios de hoje. Neste livro, Hernandes Dias Lopes, utilizando a vida de Jó como pano de fundo, nos apresenta ricas lições para os dias atuais. Jó tem sua vida atacada implacavelmente pelo inimigo que, desta maneira, quer provar que suas teses são verdadeiras, mas as mesmas são refutadas categoricamente por Jó. Deus reverte a situação, vira a mesa. Deus restitui tudo que Satanás tirou e o faz em dobro. A leitura deste livro pode aquecer seu coração, reanimar sua alma e redirecionar os seus passos. Por meio deste livro, o autor nos incentiva a não perder a esperança. Talvez você ainda esteja num vale escuro, com o corpo surrado pela doença e com as lágrimas rolando pelo seu rosto. Talvez você esteja com o casamento abalado, com os filhos sendo atacados pelo adversário e com os amigos se insurgindo contra você. Não perca a esperança. O sol voltará a brilhar. As nuvens escuras passarão e um tempo novo, de refrigério da parte do Senhor, virá sobre sua vida. Saiba disso. Ainda que Satanás acuse você ou insinue coisas horríveis a seu respeito, Deus guardará você e o conduzirá em triunfo. Editora United Press. Dedicatória. Dedico este livro ao reverendo Fábio Henrique de Jesus Caetano, amigo precioso, pregador ungido, conselheiro sábio, servo fiel de Cristo, bênção de Deus em minha vida, família e ministério. Prefácio. Este pequeno livro, As Teses de Satanás, tem o propósito de encorajar você. A vida de Jó é o pano de fundo desta reflexão. Embora esse patriarca tenha vivido há milhares de anos, num contexto histórico, geográfico, cultural e religioso muito distinto dos tempos contemporâneos, as lições que aprendemos com ele são atuais e oportunas. Vamos tratar nesse livro sobre as teses de Satanás. Este arqui-inimigo de Deus é o nosso adversário. Satanás não é um mito, mas um inimigo real. Não é uma energia negativa, mas um anjo caído. Não é inofensivo, mas destruidor. Não obstante, Satanás é um ser limitado. Só pode ir até onde Deus lhe permite ir. Mesmo sendo corrompido em seu ser e maligno em suas obras, jamais suas ações podem pôr em risco a obra de Deus. Apesar de travarmos uma luta sem trégua contra as hostes malignas, nossa vitória está garantida por Deus, e nada nem ninguém poderá nos afastar do seu amor que está em Cristo Jesus. Este livro está dividido em 3 partes bem distintas. Na primeira delas, tratamos da vida de Jó antes de sua provação. Ele era um homem muito abençoado por Deus. Seu caráter era impoluto, sua vida era ilibada e seu testemunho era irrepreensível. O próprio Deus o enaltece, destacando suas virtudes. Piedade e reputação diante de Deus eram os apanágios da sua vida. Na segunda parte, abordamos as provações de Jó. Nesse contexto, aqui Satanás sustenta 3 teses. Nelas, Satanás ataca de forma frontal tanto Deus como Jó, insinuando que Jó serve a Deus por interesse e que Deus suborna Jó com as bênçãos para receber deste adoração. 3 são as teses levantadas por Satanás. Ninguém ama mais a Deus do que ao dinheiro, ninguém ama mais a Deus do que a família, ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Mesmo sem que Jó saiba do auspicioso fato, Deus o constitui seu advogado, e Jó refuta todas as teses de Satanás. Finalmente, enfatizamos a restauração de Jó. Deus reverte a situação, vira a mesa, muda o cenário e arranca Jó das profundas garras da angústia e eleva-o aos píncaros da bem-aventurança. Deus restitui tudo que Satanás tirou e o faz em dobro. A leitura deste livro pode aquecer seu coração, reanimar sua alma e redirecionar seus passos. Escrever este opúsculo foi uma bendita experiência para mim, pois fui impactado com as verdades aqui ventiladas. Da mesma maneira que eu fui encorajado com a vida de Jó, espero que você também seja fortalecido pelo Deus Todo-Poderoso. Talvez você ainda esteja num vale escuro, com o corpo surrado pela doença e com as lágrimas rolando pelo seu rosto. Talvez você esteja com o casamento abalado, com os filhos sendo atacados pelo adversário e com os amigos se insurgindo contra você. Não perca a esperança. O sol voltará a brilhar. As nuvens escuras passarão
e um tempo novo de refrigério da parte do Senhor virá sobre sua vida. Saiba disso. Ainda que Satanás acuse você ou insinue coisas horríveis a seu respeito, Deus guardará você e o conduzirá em triunfo. Capítulo 1. Um homem abençoado por Deus. A vida de Jó é um grande mistério, uma das sagas mais empolgantes da história. Tem sido contada e recontada milhares de vezes ao longo dos séculos. Tem servido de inspiração para milhões de indivíduos que atravessam o vale escuro das provas. A história de Jó tem sido bálsamo para os que choram, conforto para os aflitos e esperança para os desesperançados. Esse homem foi elevado às alturas excelsas e despencou de lá. Sofreu os golpes mais duros, perdeu seus bens, seus filhos, sua saúde, o apoio de sua mulher e de seus amigos. Caiu não apenas ao chão, mas desceu aos vales mais tenebrosos. Foi nocauteado e jogado na lona sem nenhuma força para se levantar. Quando seu destino parecia irremediável, entretanto, Deus o levantou das cinzas, ergueu-o do pó e restaurou sua sorte, cumulando-o com o dobro de tudo quanto possuíra. A restauração de Jó traz aos corações quebrados pela dor uma réstia de esperança, um facho de luz, um sinal do favor de Deus. A história desse patriarca tem sido matéria de estudo de muitos eruditos e tema de muitas teses de mestrado e doutorado nos seminários e universidades teológicas pelo mundo afora. Jamais deixaremos de recorrer a esse dramático testemunho. Até que a história feche suas cortinas, buscaremos nessa fonte alento e beberemos nela os goles benditos da esperança. Por pior que seja a situação, por mais sombria que seja a realidade, Deus é poderoso para reverter o quadro e trazer-nos à tona para respirar. Com Deus, não tem causa perdida. Para Ele não há impossíveis. Com Deus, nossas noites escuras e frias podem converter-se em manhãs cheias de luz e calor. Deus ainda está escrevendo a nossa biografia. O último capítulo ainda não foi escrito. Aquilo que parecia ser nossa morte pode converter-se em trampolim para nossa mais expressiva vitória. Aquilo que foi motivo das nossas maiores lágrimas pode transformar-se na razão da nossa maior alegria. Aquilo que nos fez chorar e sangrar pode converter-se numa fonte de consolo para milhares de pessoas. O Deus soberano jamais permitirá que soframos sem um santo propósito. Deus não desperdiça sofrimentos na vida de seus filhos. Para cada lágrima que rola em nossa face, Deus tem um consolo. Para cada prova, uma providência libertadora. Se as provações têm diferentes tonalidades para nos afligir, também a graça de Deus tem diferentes tons para nos consolar. Vamos agora conhecer um pouco da vida de Jó. Quem foi esse homem? O que podemos aprender com ele? Qual é o seu legado para a nossa geração? O livro de Jó é um dos livros poéticos da Bíblia. Sua classificação o vincula aos textos sapiensais. Aqui existe um reservatório inesgotável de conhecimento e sabedoria. Mergulhar nesse livro é navegar pelos profundos oceanos do mistério divino. É beber a largos sorvos da sabedoria que vem do alto. Jó, um homem íntegro no meio de uma geração perversa. A Escritura descreve Jó assim: havia um homem na terra de Uz, e seu nome era Jó. Ele era um homem íntegro e correto que temia a Deus e se desviava do mal. Jó aparece diante de nós apenas como um homem, não como um super-homem, nem como um herói gigante ou anjo, mas como um homem. Jó era um homem verdadeiro e não um mito, como querem os críticos céticos. Ele era um homem excepcional, mas não único. Jó tinha uma alma sensível, mas uma estrutura moral e espiritual granítica. Não era um caniço agitado pelo vento. Não tinha uma ética camaleônica e situacional. Seus valores estavam solidamente plantados na rocha dos séculos. Mesmo sovado pelos ventos desassaimados, mesmo golpeado pelo sofrimento atroz, mesmo abandonado pelas pessoas mais allegadas, agarrou-se a Deus e disse: Eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Depois, destruído o meu corpo, então, fora da carne, verei Deus. Eu o verei ir ao meu lado, e os meus olhos o contemplarão, não mais como adversário. O meu coração desfalece dentro de mim. O mundo precisa de homens verdadeiros, homens com uma fé inabalável em Deus e com valores morais inegociáveis.
A família precisa de homens verdadeiros. Vemos hoje uma escassez de homens dignos de serem imitados. Temos hoje homens ricos, homens fortes, homens influentes, cultos, espertos, corruptos, violentos, monstros, mas faltam homens que sejam padrão dos fiéis da palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Certa feita na Grécia Antiga, Diógenes saiu às ruas de Atenas em pleno meio-dia, sol a pino, com uma lanterna acesa. Alguém, intrigado com a cena inusitada, perguntou-lhe: Diógenes, o que procuras? Ele respondeu: Eu procuro um homem. O texto nos diz que Jó era da terra de Uz. Isso significa que ele era um gentio, criado numa terra de muitos deuses, sem qualquer parâmetro religioso, cultural e moral que remetesse à piedade e à retidão. Seu país era eivado de idolatria. Na sua terra, as pessoas adoravam muitas divindades pagãs. Mas Jó, na contramão de sua cultura, anda com Deus no meio de uma geração pervertida e má. Ele conhece o Deus vivo numa terra eivada de ídolos mortos. Ele é íntegro no meio de uma sociedade rendida ao pecado. Ele é reto no meio de um povo que capitula diante da corrupção. Jó nos prova que o homem não é um produto do meio, como ensinava John Locke. Não é o meio que faz o homem, mas o homem que influencia o meio. Não é o poder que corrompe. O poder apenas releva os corrompidos. Jó nos mostra que a graça de Deus não está confinada apenas a uma raça ou a um povo. Jesus deu sua vida para comprar, com o seu sangue, aqueles que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. A graça de Deus floresce nos lugares mais desfavoráveis. Jó, assim como Abraão e Moisés, foi encontrado fiel no meio de uma geração infiel. Precisamos brilhar como luzeiros no mundo. Precisamos ser como um Obadias na corte de Acabe e como os santos na casa de César. Jó, um homem que associava piedade com boa reputação. A primeira informação que temos acerca do caráter de Jó é que ele era um homem íntegro. Isso fala de seu caráter moral. Era um homem verdadeiro, intimamente. Não havia duplicidade nem hipocrisia em Jó. Lamentavelmente, há muitas pessoas que ostentam uma santidade que não possuem. Há muitos líderes que pregam sobre integridade, mas vivem de forma vergonhosa. São anjos em público e demônios na vida privada. Pregam uma coisa e vivem outra. São verdadeiros atores. Desempenham um papel muito diferente de sua vida. James Hunter, em seu livro O Monge e o Executivo, diz que o homem não é aquilo que ele fala, mas aquilo que ele faz. Nossas obras precisam ser o avalista de nossas palavras. Precisamos entender que Deus está mais interessado em nosso caráter do que em nosso trabalho. Vida com Deus precede trabalho para Deus. Jó era inteiro, foi íntegro na riqueza e permaneceu íntegro na pobreza. Foi íntegro quando estava honrado e permaneceu íntegro quando estava no pó e na cinza. O caráter vem antes da grandeza. Foi íntegro nos dias da celebração e no vale mais escuro da dor e provação. Passou pelo teste da prosperidade e pelo teste da adversidade. No entanto, Jó era também verdadeiro externamente. Diz a Escritura que ele era um homem reto. A retidão é a consequência da integridade. Integridade é aquilo que você é quando está sozinho. Retidão é aquilo que você é quando está em público. Você é exatamente aquilo que é em secreto. Por isso, moralidade pública sem piedade secreta é como um corpo sem alma. A retidão tem a ver com atos externos, enquanto a integridade com valores internos. A verdade no íntimo conduz a uma prática pública de justiça. Porque Jó era um homem íntegro que andava com Deus, demonstrava sua retidão com suas obras. Ele mesmo dá o seu testemunho. Eu era os olhos do cego e os pés do aleijado. Era pai dos necessitados e examinava com dedicação a causa dos desconhecidos. Finalmente, Jó demonstrava um sólido caráter religioso. Primeiro, ele tinha uma devoção positiva, ele era temente a Deus. Aqui está o segredo da integridade de Jó. Ninguém pode ter uma vida interior santa sem o temor de Deus. Os santos temem a Deus porque ele perdoa, os pecadores porque ele pune. O temor do Senhor é um princípio da sabedoria. É grande freio contra o mal, é o fiel da balança. Aqueles que temem a Deus não temem os homens. Aqueles que temem a Deus fogem do pecado. Aqueles que temem a Deus deleitam-se nele com santa reverência. Aqueles que temem a Deus procuram agradá-lo não por causa do medo da punição, mas pelo prazer da comunhão. Segundo, Jó tinha uma devoção firme. Jó decisivamente se opôs ao pecado. Ele se desviava do mal. Jó não apenas tinha o temor de Deus, mas também odiava o pecado, fugia do pecado,
não transigia com o pecado. Não é suficiente apenas não pecar. Devemos odiar o pecado em todas as suas formas. Devemos fugir até da aparência do mal. Jó, um homem familiarmente realizado. Jó tinha uma vida com Deus e constituiu uma família para Deus, diz a Escritura. Jó teve 7 filhos e 3 filhas. Os filhos são herança de Deus, eles são dádivas do Altíssimo. São como flechas na mão do guerreiro. Jó encheu sua aljava dessas flechas. Cada filho que nascia era a renovação da esperança em sua casa. Os filhos são herança de Deus, presentes do céu, a verdadeira riqueza dos pais, a coroação do amor conjugal. Jó teve o privilégio de ser um homem fecundo. Gerou 7 filhos e 3 filhas. Deus o enriqueceu com uma família numerosa, saudável e próspera. Sua família era unida e abençoada. Os filhos de Jó eram sua maior fortuna, sua mais preciosa riqueza, o fulcro de seus mais acendrados afetos. Jó dedicou o melhor do seu tempo investindo em seus filhos. Mesmo sendo um homem muito rico, não permitiu que a sedução da riqueza tirasse dele suas prioridades. Mesmo sendo um homem de sucesso, jamais permitiu que o sucesso roubasse dele o tempo sagrado com seus filhos. O sucesso é mais perigoso do que o fracasso. Mais homens caem no topo da pirâmide do que nos vales. Mais homens naufragam na prosperidade do que na adversidade. Mais homens perdem a família por causa da riqueza do que por causa da pobreza. Nenhum sucesso compensa o fracasso do casamento. Nenhum sucesso compensa o naufrágio da família. Nenhum sucesso compensa relegar os filhos à própria sorte. Construir fortunas sobre os escombros da família é uma loucura. Amelhar riquezas deixando para trás os filhos feridos é uma insanidade. Granjear fortunas e perder os filhos é a mais consumada tolice. Jó não agiu assim. Ele dedicou o melhor do seu tempo e o melhor do seu coração para investir nos filhos e mantê-los unidos e fiéis. A família é uma dádiva de Deus. O casamento é uma instituição divina. Deus instituiu o casamento para a felicidade do homem e da mulher. Viver na solidão é uma triste realidade. É claro que o casamento traz também angústia na alma. O casamento é um grande mistério. É a união não de 2 iguais, mas de 2 diferentes. O sábio disse que havia coisas que o deixavam encantado, mas o casamento era para ele incompreensível. A criação de filhos é sempre uma mistura de alegrias e lágrimas, de dias iluminados de celebração e noites solitárias de gemidos. A família é o cenário onde coisas estranhas acontecem. Não é natural um pai e uma mãe enterrarem seus filhos, mas isso acontece. Meus pais quase chegaram à loucura quando tiveram que sepultar meu irmão, assassinado com 27 anos na plenitude de seu vigor. Na família, alguns inexplicavelmente furam à fila, e isso provoca uma dor insuportável. É uma doença súbita, um acidente trágico, um assalto inesperado, um assassinato cruel. Jó precisou sepultar seus 10 filhos num único dia. A nuvem escura de uma tristeza indescritível tomou conta de sua vida. Uma dor sem limites invadiu seu coração. O choro amargo foi seu alimento, e as cinzas foram seu único bálsamo. Jó, um homem financeiramente realizado. Jó era o maior empresário rural de seu tempo, o homem mais rico de sua geração no Oriente. Toda a sua fortuna é descrita detalhadamente. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos que trabalhavam para ele, de modo que era o homem mais rico de todos do Oriente. A vida de Jó refuta a ideia de que as pessoas ricas não podem ser piedosas. A riqueza não é um pecado, nem a pobreza é uma virtude. A riqueza, quando honestamente adquirida, é uma bênção. É Deus que fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Riquezas e glórias vêm do próprio Deus. A riqueza de Jó não seduziu seu coração nem ofuscou seus olhos. A riqueza de Jó não dividiu a devoção de seu coração nem apagou o fervor de sua alma. A riqueza vinha de Deus, e ele sabia que seu amor deveria ser endereçado a Deus, e não às dádivas de Deus. Jó tinha claro em sua mente que o abençoador é melhor do que a bênção, e que o doador é melhor do que suas dádivas. A riqueza pode ser uma bênção ou uma maldição. A riqueza que vem de Deus como fruto do trabalho honrado é uma bênção, pois o rico não considera seus bens apenas como uma propriedade particular para ser usufruída, mas vê-se como mordomo de Deus, administrando o alheio, otimizando os recursos que gerencia para abençoar outras pessoas.
Quando o homem entende que tudo vem de Deus e tudo pertence a Deus, não tem dificuldade de colocar esse tudo nas mãos de Deus. O homem não trouxe nada para este mundo, nem vai levar nada dele. Portanto, precisa compreender o mistério do pobre e o ministério do rico. É Deus quem faz o rico e o pobre. O pobre deve ser socorrido pelo rico, e o rico deve abençoar o pobre, a fim de que haja por parte do pobre gratidão, pela generosidade do rico, e por parte do rico a alegria de dar, pois mais bem-aventurado é dar do que receber. A riqueza adquirida pelo expediente da opressão, do suborno, da corrupção e da violência torna-se uma maldição consumada. Construir impérios econômicos, arrebatando o dinheiro do inocente, saqueando a casa do pobre, oprimindo o órfão e a viúva, é lavrar para si mesmo uma sentença de morte. É colocar laço para os seus próprios pés e cavar a própria sepultura. Deus é o reto juiz, e ele é o grande defensor dos indefesos e inocentes. Aqueles que maquinam o mal por arrebatar os bens dos pobres e que maquinam de noite projetos iníquos, e logo ao amanhecer já os colocam em prática porque têm o poder nas mãos, mesmo acumulando bens e bens, riquezas e mais riquezas, não usufruirão no seu sentido pleno desses haveres. Comerão, mas não se fartarão. Vestirão, mas não se aquecerão. Buscarão aventuras as mais extravagantes e não encontrarão nesses banquetes dos prazeres a satisfação para sua alma. Jó tinha plena convicção de que Deus havia cercado sua vida e sua família com uma muralha de proteção. Ele tinha certeza de que seus bens haviam se multiplicado na terra não apenas por causa do seu tirocínio administrativo, mas sobretudo porque Deus havia abençoado a obra de suas mãos. Por isso, Jó era um homem generoso. Sua devoção a Deus levou-o a ser um homem de coração aberto, casa aberta e bolso aberto para ajudar os necessitados. O texto bíblico deixa claro que Jó não era apenas um homem rico, mas o mais rico de sua geração no Oriente, de modo que era o homem mais rico de todos no Oriente. Jó superava todos os seus concorrentes. Ninguém se comparava a ele no que concernia à prosperidade financeira e à piedade pessoal. Jó era um homem realizado em sua vida financeira, em sua vida familiar e em seu relacionamento com Deus. Jó, um pai que investiu no relacionamento dos filhos, plantando neles a semente da amizade. Os filhos são naturalmente unidos. Para ter uma família unida é preciso pagar um alto preço. Não é pelo fato de os irmãos terem os mesmos pais, o mesmo sangue e o mesmo sobrenome que eles são unidos. A amizade entre os irmãos é um trabalho árduo e perseverante dos pais. Jó era um homem próspero e feliz, mas a maior riqueza dele era sua família. No mundo oriental, ter uma família grande ainda hoje é um sinal de bênçãos de Deus. Os filhos eram como flechas na mão do guerreiro. Os filhos são carregados pelos pais, são lançados rumo ao alvo certo e se tornam os defensores dos pais. Os pais investem nos filhos e depois de receberem o retorno desse investimento, os pais semeiam na vida dos filhos e mais tarde os filhos semeiam na vida dos pais. Os pais protegem os filhos quando são pequenos e depois os filhos protegem os pais quando estes colocam os pés na geografia da velhice. Não apenas Jó era um homem feliz, mas os seus filhos também tinham famílias felizes. Vejamos o registro bíblico. Seus filhos visitavam uns aos outros e cada vez um deles fazia um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Precisamos aprender a celebrar com a família. Precisamos cultivar a amizade na família. Os irmãos precisam ser amigos, amáveis e carinhosos uns com os outros. Nada mais alegra o coração dos pais do que ver que seus filhos andam na verdade e cultivam o amor. A paternidade é uma das missões mais nobres e também mais árduas. Muitos homens conquistaram grandes vitórias fora dos portões, mas não lograram êxito dentro de casa. Muitos homens granjearam fortunas e conquistaram muitas medalhas de honra ao mérito, mas não alcançaram sucesso com seus filhos. Mesmo na casa de homens de Deus como Abraão, Isaque, Jacó, Eli, Davi e Ezequias, a crise se instalou, e seus filhos não tiveram um bom relacionamento com Deus nem uns com os outros. O sucesso familiar não é uma loteria, mas um trabalho árduo. Não é casual, mas intencional. Não é resultado do acaso, mas de um propósito deliberado. Nesse campo, de igual forma, não há colheita feliz sem semeadura com lágrimas. Os filhos de Jó aprenderam a celebrar juntos, em vez de se engalfinhar em brigas e contendas. É sabido que o dinheiro não une, divide. O dinheiro não aproxima, separa. O dinheiro não tem liga.
Quanto mais rica é uma família, mais os filhos têm a tendência de se afastar uns dos outros. Os filhos de Jó tinham um tempo para estar juntos. Eles festejavam seus aniversários juntos. Eles convidavam uns aos outros. Eles eram unidos. Eles se amavam. Mas essa união foi fruto do investimento de Jó. A união dos filhos foi fruto da criação que Jó deu a eles. Jó tinha tempo para os filhos. Ele costurou o vínculo do amor que manteve os filhos unidos. Qual foi o processo usado por Jó para manter seus filhos unidos? Foi colocá-los perto de Deus. Jó orava pelos seus filhos, fazia holocaustos em favor deles e exortava os filhos a não pecarem contra Deus. Quando temos um relacionamento correto com Deus, então temos um relacionamento correto com as pessoas. Não podemos amar a Deus, a quem não vemos, se não amamos ao nosso próximo, a quem vemos. Quando cultivamos um relacionamento vertical, pavimentamos ao mesmo tempo um relacionamento horizontal. Quanto mais perto de Deus andarmos, mais perto das pessoas estaremos. Jó, um pai que exerceu plenamente o sacerdócio em seu lar. Para costurar a união dos filhos, Jó colocou-se na brecha em favor deles. Lutou não apenas para dar-lhes a prosperidade e valores morais, mas, sobretudo, batalhou para vê-los caminhando no temor do Senhor. Jó não era apenas um conselheiro, mas também um intercessor. Vejamos o registro bíblico. Passado o período dos banquetes, Jó os chamava para os santificar. Levantava-se de madrugada e oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles, pois já pensava: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. E assim Jó procedia. Algumas verdades devem ser destacadas. Em primeiro lugar, Jó se preocupava com a salvação dos filhos. Diz o texto que Jó oferecia sacrifícios de acordo com o número de todos eles. Jó, semelhante a Abraão, tinha um altar em sua casa. Ele sabia que seus filhos precisavam estar debaixo do sangue. Jó sabia que não há remissões de pecado sem derramamento de sangue. Jó não descansava enquanto não oferecia o sacrifício em favor dos filhos. Seus filhos estão debaixo do sangue? Seus filhos estão dentro da arca da salvação? Estão cobertos pelo sangue do Cordeiro? É importante lutarmos para oferecer aos nossos filhos a melhor educação. É saudável oferecer aos filhos a melhor desta vida. Contudo, a coisa mais importante que podemos dar aos nossos filhos é o conhecimento de Deus. O sucesso dos nossos filhos será consumado fracasso se eles não conhecerem a Deus. As conquistas dos nossos filhos serão troféus de palha se eles não forem remidos pelo Senhor. As vitórias dos nossos filhos terão um sabor amargo se eles não forem servos do Altíssimo. Eles podem receber todas as honras da terra, mas se eles não forem cidadãos do céu, nada disso aproveitará. A Bíblia nos fala de Ló. Ele foi seduzido pelas campinas verdejantes de Sodoma e Gomorra. Ele foi armando suas tendas por aquelas bandas, mesmo sabendo que aquelas cidades eram ímpias e perversas. Ele amou mais ao dinheiro que as suas filhas. Ele levou a sua família para Sodoma e lá perdeu tudo o que tinha e arruinou sua família. Nenhum sucesso compensa o fracasso espiritual dos seus filhos. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? A Bíblia nos fala de Eli. Ele era um sacerdote e juiz de Israel. Ele vivia resolvendo os problemas dos outros. Vivia aconselhando os filhos dos outros, mas ele não cuidou dos próprios filhos. Ele não tinha tempo para os filhos. Ele não disciplinou seus filhos. E os seus filhos cresceram dentro, mas como filhos de Belial. Eles morreram na impiedade, porque Eli, embora um sacerdote, jamais se preocupou verdadeiramente com a salvação dos seus filhos. O Salmo 78 nos desafia a ganharmos os nossos filhos para Deus. Os filhos precisam ser mais filhos de Deus do que nossos. Quando dedicamos nossos filhos a Deus, então, os temos para sempre. Devemos agir como a águia. Essa rainha dos ares tem um cuidado especial com os filhotes. Ela toma várias atitudes em relação aos filhotes. Primeiro, coloca o ninho deles no alto dos rochedos, longe dos predadores. Há muitos predadores que ameaçam as crianças, os adolescentes e os jovens hoje. Há perigos nas escolas, nas ruas, nas amizades, nos namoros, na internet. Muitos filhos têm sido detonados por causa desses predadores. Muitos jovens têm sido arrastados para o pântano do vício por causa da sedução mortal desses predadores. O rei Davi não colocou o ninho de seus filhos nos lugares altos. Dava a eles ricos presentes, mas não sua presença. Fez deles seus ministros de estado, mas não tinha diálogo com eles. Sua família foi profundamente ferida porque seus filhos não foram colocados nos altos refúgios.
Segundo, quando os filhotes já estão grandes, aptos para voar, a águia voeja sobre o ninho para dar-lhes exemplo e inspiração. Os pais precisam ser modelos para os filhos. Os pais não educam os filhos apenas com palavras, mas, sobretudo, com exemplo. Albert Schweitzer disse que o exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única forma eficaz de fazê-lo. Quando os filhotes se acomodam no conforto do ninho e não se lançam no espaço a despeito de já estarem aptos para isso, a águia toma uma medida radical, como veremos a seguir. Aqueles pais que mantêm os filhos no ninho cálido da imaturidade, superprotegendo-os, não trabalham por eles, mas contra eles. Não criamos os nossos filhos para nós, preparamo-los para a vida. Terceiro, a águia, com suas possantes garras, arranca os filhotes do ninho e os lança no espaço desde as alturas. Por nunca terem voado, esses filhotes caem vertiginosamente, dando cambalhotas no ar. A águia deixa os filhotes passarem por essa assustadora experiência. Contudo, antes de elas serem esmagadas no chão, ela estende sobre eles suas potentes asas, leva-os novamente para as alturas e de lá os lança outra vez. A águia faz isso várias vezes, até que os filhotes aprendam a voar sozinhos. Duas coisas a águia faz com os filhotes: disciplina e discipula. Ela não os poupa nem desiste deles. Assim, devemos agir como pais. Os pais nunca podem desistir de seus filhos. Mesmo quando seus filhos erram, os pais precisam perdoá-los. Fiquei profundamente comovido quando li a história de um garoto que morava no Rio de Janeiro, filho de um pai militar que estudava numa escola muito rigorosa. Um dia, esse menino foi apanhado pelo professor de geografia numa tentativa de colar numa prova. O professor tomou-lhe a prova e deu-lhe 0. A direção da escola chamou os pais e expôs a situação. O menino ficou muito envergonhado com o fato e, no caminho de volta para casa, tentou conversar com os pais para explicar a situação. Os pais, revoltados e envergonhados com a sua atitude, não quiseram ouvi-lo. Passaram-se 7 dias e o menino não conseguiu restabelecer a comunicação com os pais para explicar-lhes o ocorrido. O garoto, mergulhado em sua tristeza profunda, percebeu que não tinha sequer o direito de abrir o coração para os pais e defender sua inocência no ocorrido. No final da semana seguinte, os pais saíram de casa para ir ao supermercado e o garoto pegou um papel e uma caneta e começou a escrever uma carta para os pais dizendo: Papai e mamãe, estou muito triste. E a minha maior tristeza não foi ter tido o direito de olhar nos seus olhos e dizer que o meu professor se equivocou. Eu sou inocente, eu não estava colando na prova. A dor de não poder me defender esmagou minha alma. Perdoe-me, eu não consegui superar isso. O menino então pegou o revólver do pai, que estava no quarto, e deu um tiro na cabeça, ceifando a própria vida. Quando os pais chegaram, o menino estava caído numa poça de sangue, com um revólver numa mão e a carta na outra. Esse fato dramático ensinou-nos que nunca podemos fechar os canais de comunicação com os nossos filhos. Nunca podemos desistir de investir em nossos filhos. Nunca podemos deixar de ouvir nossos filhos. Nunca podemos desistir de nossos filhos. Em segundo lugar, Jó se preocupava com a santificação dos seus filhos. O texto bíblico é claro. Jó chamava seus filhos para os santificar. Jó exercia forte influência sobre a vida dos filhos. Ele os chamava. Jó era proativo. Não esperava ser acionado, ele tomava a iniciativa. Já tinha tempo para os filhos. Ele não substituía presença por presentes. Ele os chamava, os santificava e investia na vida espiritual dos filhos. A Bíblia nos ensina a não provocar os nossos filhos à ira, mas criá-los na admoestação e na disciplina do Senhor. A Bíblia nos exorta a não irritarmos os nossos filhos para que eles não fiquem desanimados. A Bíblia nos diz que devemos guardar a palavra em nosso coração e inculcá-la na mente dos nossos filhos. A Bíblia nos ensina a liderar a nossa família nessa grande aventura de servir a Deus. Foi essa a grande decisão de Josué ao ver que a geração que tinha entrado na terra prometida estava abandonando a Deus. Ele foi incisivo. Eu e a minha casa cultuaremos o Senhor. Pai, você tem santificado seus filhos? Tem lido a Bíblia com eles? Tem feito culto doméstico com eles? Tem chamado seus filhos para falar com eles sobre Deus? Tem chorado diante de Deus pela salvação de seus filhos? Em terceiro lugar, Jó se preocupava com a intimidade de seus filhos com Deus. O registro bíblico é eloquente. Talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no coração. Jó se preocupava não apenas com a vida exterior dos filhos, mas, sobretudo, com os sentimentos do coração. Talvez a prosperidade pudesse levá-los a amar mais as coisas da terra que as coisas do céu.
Talvez o conforto que a riqueza proporciona pudesse levá-los a excessos. Talvez, em suas celebrações, pudessem ultrapassar a fronteira do bom senso. Tudo isso era observado por Jó. Os pais precisam estar atentos não apenas às aparências dos filhos, mas, sobretudo, à vida íntima deles. Não basta dar-lhes uma roupa de grife e colocá-las nas melhores escolas se eles não temem a Deus no coração. Nós que ficamos angustiados quando vemos nossos filhos doentes, temos nos preocupado com a pior de todas as doenças, o pecado, o que pode destruí-los eternamente? Pai, você se preocupa com os problemas de seus filhos? É amigo, confidente, conselheiro e intercessor de seus filhos? Seu coração está convertido ao coração dos seus filhos? Muitos pais constroem verdadeiros impérios econômicos, mas perdem os filhos. Deixam robusta a esperança para os filhos, mas não os conduzem a Cristo para receberem a herança imarcessível. Tornam seus filhos famosos na terra, mas não conhecidos no céu. Fazem de seus filhos verdadeiros monumentos de sucesso, mas não fazem nenhum investimento na vida espiritual deles. Em quarto lugar, Jó se colocava na brecha em favor dos filhos como um intercessor. Jó orava por todos os seus filhos. Orava em favor de cada um deles, colocando diante de Deus especificamente a necessidade de cada filho. Cada filho tinha uma necessidade, um problema diferente, um temperamento diferente, uma causa diferente. Cada um tinha tentações diferentes, provas diferentes, necessidades diferentes. Precisamos aprender a colocar no altar de Deus os nossos filhos e suas causas. Precisamos, como Ana, devolver os nossos filhos para Deus, a fim de que eles realizem os sonhos de Deus, e não simplesmente os nossos sonhos. Precisamos, como os pais de Sansão, orar pelos nossos filhos antes mesmo de eles nascerem. Jó orava de madrugada pelos filhos. Certamente Jó era um homem com uma agenda disputadíssima. Por ser o homem mais rico da sua região, tinha muitos negócios, muitos compromissos, muitos empregados para gerenciar. Sua agenda era congestionada com muitos afazeres. Mas o melhor do seu tempo era dedicado para interceder pelos filhos. Ele gastava o melhor do seu tempo na brecha em favor de seus filhos. Quando os pais se colocam de joelhos diante de Deus em favor dos filhos, Deus coloca os filhos de pé. Muitos homens e mulheres levantados por Deus para serem vasos de honra em suas mãos foram resultado da oração de seus pais. Aurélio Agostinho, o maior expoente da igreja nos séculos IV e V, foi fruto da oração de sua mãe. Mônica orou 30 anos para Agostinho. Mesmo sendo ele um homem devasso, Mônica nunca desistiu de chorar e clamar a Deus em favor de seu filho. Depois de 30 anos de lágrimas de sua mãe, Deus converteu o coração de Agostinho e levantou-o como o maior teólogo e pregador de sua geração. Ambrósio, um pai da igreja, disse mais tarde: um filho de tantas lágrimas jamais poderia perecer. Tim Simbala, pastor da Igreja Batista de Brooklyn, em Nova York, orou incessantemente pela sua família primogênita. Esse jovem abandonou Deus, a igreja, a família e mergulhou na escuridão do mundo. Seu pai chorou por ela, clamou aos céus em seu favor, até que Deus a trouxe de volta, quebrantada, transformada e salva. Os pais nunca podem desistir de seus filhos. Eu sou fruto da oração da minha mãe. Quando ela estava grávida, caiu gravemente enferma. O médico, com o argumento de que eu jamais poderia sobreviver, pois estava em agonia de morte, recomendou que eu fosse abortado. Chegou a dizer que, se ela progredisse com a gravidez, morreriam o filho e a mãe. Em vez de aceitar a decretação da derrota, sabendo que a última palavra é a do Deus vivo, minha mãe fez um voto a Deus dizendo: se tu poupares minha vida e a do meu filho, consagrá-lo-ei a ti, para que seja um pastor, um pregador da tua palavra. Deus ouviu a oração da minha mãe e eu nasci. No tempo oportuno, Deus me chamou para o ministério da palavra e hoje reconheço que sou o que sou pela graça de Deus, porque o Todo-Poderoso ouviu a oração de minha mãe. Contudo, Jó não apenas orava pelos seus filhos, mas orava perseverantemente por eles. Jó era um homem de oração, um pai intercessor. Ele era o sacerdote do seu lar. Ele acreditava que seus filhos dependiam mais da bênção de Deus do que do dinheiro. Seus filhos eram ricos, mas careciam de Deus. Seus filhos tinham tudo, mas dependiam de Deus. O tudo sem Deus é nada. O sucesso sem Deus é fracasso. A maior necessidade dos filhos não é de coisas, é de Deus. Não é de conforto, é de Deus. Não é de bênçãos, é do abençoador. Jó não abria mão de ver seus filhos aos pés do Senhor. Por isso não desistia de orar por eles. Finalmente, Jó
orava pelos seus filhos mesmo depois que eles já estavam adultos, tendo cada um a sua própria casa. O ministério de Jó não terminou após o crescimento dos filhos. Todos já estavam em suas casas, mas Jó continuava velando pela vida espiritual deles, embora os seus filhos não estejam mais debaixo do abrigo de suas orações. Nunca abra mão de colocar seus filhos no altar de Deus. Seus filhos são filhos da promessa. Eles são herança de Deus. Você não gerou os seus filhos para a morte. Seja um reparador de brechas a fim de que seus filhos possam reparar os fundamentos desta geração.